de repente percebeu... Olá, gente! Alô? Aham. Aham. Nossa. Ah, eu já sabia. Uhum. Canônico. Uhum, sim. Tchau. Ele é só pessoas. Quer dizer, o phone guy, né? Essas coisas. Falando comigo aí. Porque hoje eu vou ver a timeline de FNAF mais canônica, inegavelmente canônica. Então, vamos lá assistir. Uma timeline de FNAF. O ano era 1983. Olha, Pra ser exato. Dois janeiro. Harry Emily e William Afton estavam andando pelas ruas da cidade de Hurricane em Utah. Quando de Utah. repente perceberam que nem sequer uma vez na vida tinham visto um urso pardo amarelo. Foi então que o destino deles foi selado. Eles sabiam que deviam cumpri-lo. Ai, meu Deus do céu. Então eles finalmente usaram seu potencial inexplorado para criar o urso animatrônico mais realista possível. O William Afton ali. Fizeram um urso amarelo decrépito com dentes e garras gigantes. Isso Meu não era Deus. muito realista. William, no entanto, lembrou que no porta-malas do seu carro tinha um conjunto de discos que podia emitir frequências de áudio e fazer as pessoas verem ursos reais. Eles enfiaram os discos no animatrônico e de repente ele tomou a forma de um lindo urso pardo dourado, que eles chamaram de Ferdinando Von Bernard. Ele era extremamente Ferdinando Von Bernard. suave, só que as frequências de áudio acidentalmente deram a ele conhecimento e poder cósmico, além da compreensão humana. Isso era bem perigoso. Mas os parceiros de negócios não se preocuparam muito com isso. Até que toda a cidade evacuou ao ver essa fera dourada. Pelo visto, as pessoas Meu têm medo Deus de do ursos. céu. Olha isso Mas que que surpresa. Esse medo Nossa, que surpresa, né? foi pego jantando o dono de um restaurante local. E ele Nossa. fugiu da cena do crime antes que a polícia pudesse chegar. Olha ele William e fugindo. Harry perceberam que O tinham sido meio precavos demais com Ferdinand sua primeira Von agressão. Bernard. O bom é que literalmente ninguém sabia ou se importava com quem eles eram. Então eles saíram impunes. Mais tarde, no mesmo mês, eles projetaram um animatrônico simplesmente baseado em Ferdinando. Esse personagem foi uma baita recaída, sendo ao mesmo tempo mais simples e mais estúpido. Mas isso não importava pra dupla. Eles amavam sua criação. Então E tá. com isso, Eles Fred amaram. permaneceu. No início eles não tinham como realmente enfim. como colocá-lo. Então eles optaram pelo lixão. Ele era realmente um diamante bruto. Surpreendentemente, Diamante pronto. o entretenimento foi tão divertido Tem que árvore o até de Hurricane Natal e William ali. e Harry conseguiram dinheiro Restaurante suficiente para do seu Zé. recentemente desocupado. Fredbear ia ser uma estrela. Restaurante do seu Zé. Foi extremamente mal projetado. E as tentativas de projetar inteligência artificial rapidamente causaram problemas. Em 31 Nossa. de fevereiro de 1983, sua primeira apresentação no palco diante de crianças fez ele entrar em combustão espontânea devido ao colapso nervoso. William e Harry, de coração partido por esse evento trágico, se esforçaram para garantir que isso nunca mais acontecesse. Isso também levou William a ameaçar o governo dos Estados Unidos. E eles atenderam Deus. suas exigências de eliminar 31 de fevereiro do calendário para sempre. Ele na o 1 de fevereiro pra Então sempre. eles fizeram as roupas do Springlord. Em uma tentativa de aliviar os nervos dos animatrônicos e não permitir Nossa. suas pausas legalmente exigidas, Harry e William criaram mecanismos que podiam prender as partes do endoesqueleto nas bordas internas do traje. É, que pra o pessoal fazer possa entrar aqui, e atuar como e daí- personagem. Por precauções Sim. extras de segurança, eles criaram um parceiro pro novo Fredbear 2.0 para aliviar seus nervos. Por algum motivo, o melhor nome que eles inventaram pro parceiro de Fredbear foi Spring Bonnie. William insistiu nesse nome. A cara do William Nisso. nisso. Demais para argumentar contra ele. Muitas precauções de segurança foram ignoradas, no entanto, foi o fato de que as travas de mola impedindo as peças do endoesqueleto de perfurarem os órgãos vitais de uma pessoa eram feitos de clipes de papel. E o mais leve espirro poderia ativá-los. Aqueles dois eram realmente inventores brilhantes. Um espelho. Ele é feito de clipe de papel. É mola, tem que colocar mola. Daí se fazer assim, ó, que é muito frágil, né? Daí, mas tem que ser mola. Mas pra que colocar clipe de papel?
A dupla dinâmica tinha acabado de criar uma dupla dinâmica. William foi Nossa. o único que teve a coragem de realmente testar as roupas de Springlock. E Olha acabou percebendo isso. que gostava de dançar como um coelho amarelo um pouco demais. Mas Harry não se incomodou com isso, já que William ainda era perfeitamente capaz de lidar com as finanças como personagem. Alguns meses se passaram e a Fredbear O Family Harry Diner ali foi um sucesso. boiando dinheiro. Fredbear e Springbone eram tão amados Fredbear pelo Family entediante de Diner. lutar, que o William até conseguiu fechar um acordo com um estúdio de animação barato para fazer um desenho animado chamado Fredbear e seus amigos. A Meu única Deus. desvantagem era que o estúdio precisava de mais personagens, e eles recusaram personagens amarelos. Por pura obrigação, Leopoldo, Theodore, Mirabella e Foxy foram criados. Meu Não, a Deus. Mirabella não é amarela, ela é xantofila. Você que é daltônico. Xantofila. Certamente essas pragas que William e Harry foram forçados a criar nunca mais seriam relevantes. Olha, ele não gosta do William e Harry Foxy. estavam no auge, e William finalmente recuperou a custódia dos seus filhos. No entanto, um de seus filhos, cujo nome foi retirado do registro, entrou na sala de Ah, funcionários da tá. Fredbear, e Fred O bebê nasce. Eu vou colocar esse bebê. Não podemos colocar aqui, senhor. O nome ficou assim. O Fredbear fumando charuto. A despreocupação de Fredbear sobre sua saúde respiratória foi verdadeiramente traumatizante para a criança. Em pânico, a criança saiu correndo da sala. Ai, não. Tropeçou no pé de Ah, Springboard. Sem que ele soubesse, o animatrônico estava sendo vestido por Harold, o zelador. E essa colisão foi suficiente Meu para ativar as práticas de mola e perfurar Deus. Harold de todas as formas. A alma de Harold, céu. com o coração partido por sua morte prematura na fursuit do seu chefe, se transformou em pura agonia Na e se fursuit. tornou uma criatura das sombras. Ele deu a si mesmo um nome bem maneiro, mas infelizmente ele nunca aprendeu a soletrar, então acabou ficando assim. Aparentemente bem testemunhar isso acontecer, a criança foi pra casa Olha e convidou seu aquilo irmão mais ali. velho, Michael, pra jogar uma partida de Uno com ele. No entanto, teve trapaça. Essa criança era na verdade um ser humano terrível e colocou cartas extras no baralho. O que fez com que Nossa. Michael comprasse 4 cartas, 8 turnos seguidos. Enfurecido, Michael colocou uma máscara de Foxy e começou a gritar com a criança. A criança... Daí o William Afton diz assim pro Michael: tira essa máscara desrespeitosa, que ele não gosta do Foxy. decidiu sacanear Mike até que ele se cansasse de fazer isso e começou a fingir chorar sem parar. Talvez, Nossa. só talvez isso fizesse seu irmão se sentir mal. Michael, no entanto, Meu era Deus. muito mais resistente do que a criança esperava. E esse comportamento continuou por uma semana inteira. A Nossa. criança, querendo fazer qualquer outra coisa para passar o tempo, entrou na Fredbear's novamente em uma tentativa de enfrentar seus medos, até ser encurralado pelo caixa, Trevor, vestindo a roupa de Fredbear. A criança Deus. então percebeu que Trevor estava segurando o anúncio de um consultório de dentista meia boca na mão. Então a criança propositalmente empurrou Trevor para ativar as travas de mola da sua fantasia. O espírito de Trevor, meio aliviado com a situação, na verdade, se transformou em uma criatura das sombras mais tranquila que só andava por aí chamando as pessoas para sua fila de conga. A criança voltou para casa, completamente bem com o fato de que acabou de matar um homem, e contou para sua pelúcia de Fredbear tudo o que ele fez. O William Afton olhando pelas câmeras ali, meio... O filho é um psicopata, meu Deus do céu. No dia seguinte, Michael e seus amigos de Uno invadiram o quarto da criança. para Seus celebrar amigos seu de Uno. aniversário. A criança ainda estava se comprometendo com o ato de chorar, mas isso foi Ai. uma má ideia, pois fez eles pensarem na ideia de enfiá-lo na boca de Fredbear. Então, Nossa. isso foi exatamente o que eles fizeram. Eles, zombando, disseram à criança para dar um beijão no Fredbear. Nossa, não, Essa era uma situação muito perigosa para sua carreira. Então, Olha sem ali. pensar, Fredbear apertou o maxilar no crânio da criança. Ui. Isso aterrorizou Michael e seus amigos por uns 5 segundos, até perceberem que a criança saiu ilesa. Ué, ficou Pelo calva? visto, William e Harry deram dentes de borracha pros animatrônicos. A criança caiu e ficou calvo. A criança estava furiosa e disse que ia. Fazer aquilo de novo. Mike não sabia o que isso significava, mas Nossa. parecia intimidador. Então seu amigo Jerry Fitzgerald II deixou a criança inconsciente usando uma cadeira. A cara dele. Ainda mais. Então ele levou a criança para o hospital às pressas, Ai, onde ele foi ai, diagnosticado com ai, uma leve meu concussão. Deus Quando a do criança céu. acordou, ele olhou para Michael e disse que nunca existiu. Quando Michael perguntou o que isso significava, a criança se fundiu com ele e tornou ele um Meu pouco mais Deus. pálido. Esse foi um dia bem ruim pro Michael. Quando ele foi contar ao seu pai sobre isso, William não tinha ideia do que ele queria dizer pro irmãozinho. Ele disse pro Michael parar de inventar histórias, jogar Nossa. fora aquela máscara desrespeitosa e começar a estudar engenharia. Eu falei de jogar fora aquela máscara desrespeitosa porque é do Foxy. Ah, é piada, tá, gente? Fone Guy avisou ainda pra vocês, pra mim também, que é canônico, não é da história. Foi o que ele fez.
Mas acontece que os funcionários da Fredbear chamaram a polícia. Porque os Ah, cadê minha cabeça? E ninguém se importou em fazer nada sobre isso até então. Deus Então, do o céu. restaurante foi fechado. E a mídia culpou a mordida de 83 para encerrar abruptamente a carreira de Fredbear. Eles estavam Nossa. mesmo com inveja. William e Henry... Prendendo Fredbear. Controvérsias e investigações, eles passaram alguns anos despercebidos. Mas em 1985, eles finalmente abriram um novo negócio. Quem Com a foi? quantidade de dinheiro que eles ganharam da Fredbear's, eles foram capazes de comprar um novo restaurante com facilidade. Infelizmente, Fredbear foi executado publicamente 2 anos antes. Então, Nossa. William e Henry fizeram o impensável. Eles fizeram animatrônicos dos personagens do desenho animado que só existiam por pura obrigação. Leopoldo foi a decisão imediata para o novo mascote, já que ele era realmente um urso. Ele Leopoldo. não era dourado, mas serviria. Só que o público não gostou muito desse nome. Então, depois de 5 segundos discutindo, eles já nomearam ele para Freddy Fazbear. O plano inicial era ele ser parceiro de Spring Bonnie, mas William se recusou a trabalhar com qualquer tipo de urso que não fosse dourado. Ele não gosta. Ele não Ele gosta. Isso funcionou bem o suficiente. O William não gosta nenhum desses animatrônicos Os aí. precedentes superiores preocupou Henry e William, já que o público podia facilmente perceber isso. Então, né? eles adicionaram outro personagem à banda, para distrair as pessoas. Mirabella, dado o fato de que ela não tinha características abertamente femininas, Henry e William decidiram renomeá-la como Chica, para garantir que qualquer falante de espanhol soubesse que ela era uma menina. Havia mais um Nossa. personagem que eles podiam usar, sendo Foxy, o pirata. Esse foi um truque que o desenho Nossa. animado usou para aumentar as classificações. Henry não se importava Por com quê? o personagem, mas ele William é fe- odiava ele. Por enquanto, os sócios resolveram enfiar ele no canto do restaurante, longe dos 3 que eles realmente toleravam. Depois de abrir o local, no entanto, os dois rapidamente perceberam que as Nossa. crianças não se importavam com os 3 artistas de palco. Algo sobre temática ser mais interessante. À medida que mais e mais crianças se aglomeravam no palco de Foxy, William imediatamente correu e chutou o pobre animatrônico nas canelas. Meu Isso deixou ele fora de Deus. serviço por enquanto, e William despedaçou ele um pouco mais depois de fechar, só pra garantir. Surpreendentemente, isso não assustou ninguém. Nossa, Todos nossa, imediatamente nossa, voltaram nossa, pra olha. assistir Freddy Olha, cantar nossa, seu nossa, Henry e William nossa, estavam realmente nossa. vivendo a vida de luxo. Eles perderam seus amados animais Missing dourados, You, claro, mas ainda Fredbear's estavam felizes. Family Isso era Diner. um dia fatídico. Ei, me empresta $5. Ah, claro. Bem, na verdade não esse dia especificamente. Foi 2 dias depois disso que as coisas ficaram ruins. William, tá. depois de um longo dia de trabalho, estava com muita fome. Você deve estar se perguntando por que ele não só jantou na Freddy's, mas sinceramente, ele odiava a pizza de lá. Eles gastaram Nossa. todo o orçamento em toalhas de mesa. Então, ele decidiu dirigir até um Bob's velho, que foi renomeado para Juniors, naquela Peraí, fatídica e chuvosa noite de terça. O Juniors, que nem da Fangame, se você se lembra? Muito grande. Estará $5, senhora. Esse foi o momento em que William Afton entrou em Cadê os Cadê os $5? meus $5? Em um excesso de raiva, William acelerou 1 km acima do limite de velocidade e parou a Freddy's para se vingar de Henry. Mas por puro acaso, a filha de Henry, Charlie, estava presa do lado de fora. do Ah, é restaurante. Charlie. William, tentando ajudar ela a entrar, olhou para ela nos olhos, tentando explicar sua situação. No entanto, com a raiva em seu coração naquele momento, seu mero olhar era uma sentença de morte. Charlie morreu imediatamente com Por que olhou? Só porque ele olhou. Só porque ele olhou e daí ela morre. E fugiu antes que alguém pudesse ver o que tinha acontecido. Depois disso, a marionete de segurança do restaurante, feita para acompanhar crianças específicas, saiu do prédio para encontrar Charlie. Crianças Quando chegou ao seu específicas. corpo, sua alma desenvolveu um apego ao personagem, e ela ficou na esperança de que o novo corpo fosse feito para que ela pudesse se fundir com ele. Você deve pensar que esse é o fim, mas essa súbita percepção do seu verdadeiro poder deu a William uma ideia. Com seu olhar de morte instantânea, ele podia enviar uma rápida e silenciosa mensagem horrível para Henry. Ele voltou para Freddy Nossa. e foi direto para a sala secreta, que continha as roupas de Springlock aposentadas. Ele Aposentadas. rapidamente vestiu a roupa de Spring Bonnie, andou pelo restaurante contando para as crianças que seus cães mortos estavam vivos na sala secreta com o velho Jenkins. Nenhum deles realmente tinha cachorros, mas presumiram que conseguiriam um de graça se fossem lá. Mas claro, eles perceberam Nossa. muito rapidamente que foram enganados. William entrou na sala secreta com 5 crianças no total, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a criança chamada Cassidy chutou ele na canela com Cassidy. tanta força que o rosa saiu do seu corpo. Por sorte, ele prendeu as travas de mola das bordas da roupa usando fita crepe para que elas não ativassem. Mas ele ainda estava furioso por esse atentado contra a sua vida. Ele olhou para cada uma das crianças e matou elas. William se perguntou se ele talvez tivesse exagerado Tipo com assim, suas más ações. vou olhar. Morreu, 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 morreu. Ele morreu, 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 morreu.
mas imaginou que 5 crianças por $5 era uma troca razoável. Só avisando pra vocês em casa, assassinato é ruim, tá bom? Enquanto isso, Tem que ser o homem avisado. chamado Daily Miller tinha acabado de ser expulso do Bob's e foi pra casa. Ele era um Tá. pai terrível, insistia em invadir a privacidade do seu filho pelo ato terrível de ter trancado a porta. O menino, que se chamava Angel, quebrou a janela e saiu de casa. Por Acontece quê? que Trevor, o caixa, que agora se chama Shadow Freddy, convenceu Angel a participar da sua fila de conga até a Freddy's. Infelizmente, o local favorito do Shadow Freddy A pra fila de jogar conga. era a sala secreta. E os dois entraram justamente quando William tinha terminado de enfiar 4 das crianças dos animatrônicos. William, surpreendido por uma Meu criança Deus. extra, acidentalmente deu um olhar mortal e agora ele tinha que lidar com mais um corpo. E pra tornar as coisas mais inconvenientes, não tinha mais personagens pra escolher. Mas isso foi quando ele percebeu que podia colocar ambos Cassidy e Andrew no traje de Fredbear. William sabia que ninguém usava aquela coisa, então tinha certeza de que passaria completamente despercebido. Depois disso, ele saiu do restaurante como se nada tivesse acontecido e dirigiu pra casa pra dormir em seu seguro e confortável pijama do Spring Boy. Ah, Tava se tornando uma obsessão. Ah, não, esse aqui é o Glitch Trap, nem... até o cobertor pode ser da Spring Lock, do Spring Bonnie, mas o pijama é do Glitch Trap. Nem me vem. Depois disso tudo, Henry estava obviamente devastado. Deus. No entanto, ele não fazia ideia de quem era o responsável. As câmeras foram quebradas e as únicas acusações foram que alguém fez isso com uma fantasia. A polícia imediatamente prendeu um homem de uma pizzaria completamente não relacionado. Meu Deus. Felizmente, Ah, sabe que é aquele? Aquele ali que foi preso? É do Chuck E. Cheese. É do Chuck E. Cheese que eles prenderam. Deixa eu ver. Por favor, não nos perguntem sobre as crianças desaparecidas. Nós não soubemos de nada. Então, porém, de perguntar, por favor. Sim, ainda estamos abertos. Nossa. E Henry tentou manter as coisas funcionando por um tempo. William enviou uma carta dizendo que estava de férias por enquanto. Então Nossa. Henry foi deixado para lidar com as finanças sozinho. Mas as pessoas rapidamente começaram a perder o interesse na Freddy's. Os animatrônicos tinham um cheiro horrível e todos finalmente notaram quão ruim a pizza era. Então, no final do ano, o restaurante fechou. Henry decidiu dar um tempo de tudo. E quando William voltou de viagem, ele percebeu que podia aproveitar essa oportunidade para fazer uma pizzaria com total controle criativo. Sua filha, Elizabeth, serviu como a musa perfeita. E ele Olha. começou a fazer um animatrônico que não se parecia nada com ela, que ele chamou de Circus Baby. Não pergunto por quê, ninguém sabe. No entanto, Meu depois de contar a Deus. Elizabeth tudo sobre esse animatrônico, ele Circus Baby, por causa da filha dele. Baby. Ela não é um bebê, mas Baby. de repente teve a ideia de usar a Baby para um propósito diferente do simples entretenimento. William tinha notado recentemente que os animatrônicos do local fechado da Freddy estavam agindo de forma estranha. Então ele investigou um pouco mais E ele uma descobriu substância o estranha que ele chamou de remanescente. remanescente. Sua nova ideia consistia em ter Baby e um novo conjunto de animatrônicos semelhantes trabalharem em conjunto para coletar mais remanescentes das crianças. Então ele criou Funtime Freddy e Bon Bon para um apelo de marketing fácil. E depois ele finalmente refez Fox em sua própria visão, tirando todo aquele truque de pirata imundo e fazendo ele com lindos tons de branco e rosa. Funtime Fox era Nossa. superior em todos os sentidos, e sua falta de originalidade fazia com que ninguém pudesse preferir ela sobre os personagens que William realmente queria que gostassem. E por último, William fez uma personagem chamada Ballora. Ela não foi feita para fins de assassinato, mas sim por desprezo. Por quem? Sua ex-mulher, Eleanor Smith. Ele queria fazer um animatrônico que fosse melhor no balé do que ela. Ela era uma contadora, então isso era fácil. No entanto, ao chegar à casa de William para buscar Elizabeth por uma semana, Eleanor viu que ele A estava Ballora construindo. ali, ó. Irritada com o fato de que esse personagem era melhor no balé do que ela, uma mulher que nunca pensou nisso até então, ela se fundiu com Ballora em uma crise de raiva. E agora William estava preso com uma esposa robô que dançava em volta da sua oficina todos os dias. Mas não importa. William garantiu um local para abrir essa nova Circus filial da Baby Freddy's, Pizza chamada World. Circus Baby's Pizza World. E o progresso estava indo bem. Ele fez alguns testes na pizzaria e deixou alguns grupos de pessoas chegarem cedo para festas de aniversário. Mas esse plano rapidamente azedou. Por Quando quê? Elizabeth se juntou a uma festa e ignorou as exigências específicas de não ver a Baby. Para surpresa de William, as crianças não te ouvem se você diz para não brincar com algo que elas querem. Como resultado, o equipamento de assassinato da Baby foi ativado assim que Elizabeth ficou sozinha com ela.
William imediatamente encerrou o desenvolvimento do restaurante. Meu E Deus. ele talvez devesse ter considerado antes de tentar matar mais crianças. Apesar da população local. Primeiro foi a criança chorona, agora foi a Elizabeth. Daqui a pouco vai ser o Mike. William culpou vazamentos de gás e nunca mais falou sobre isso. Em vez disso, voltou para Henry para eles começarem a trabalhar em uma nova Freddy's. Por um tempo, eles planejaram em só consertar os antigos animatrônicos do local anterior O Bonnie. e limpar O eles Bonnie na para remover o banheira. odor. No entanto, William viu Foxy e formou uma nova ideia em sua cabeça por puro ódio. Ele contou a Henry sua ideia para a nova filosofia de design para os animatrônicos que ele tinha em mente. Ele introduziu um novo acabamento de plástico, maquiagem chamativa. E para completar, William desencadeou sua recém-descoberta obsessão por Toy, Pixels, toy. e apelidou eles de animatrônicos Toy. Para justificar ainda mais essa decisão, ele também propôs trazer de volta a marionete de segurança, como só uma marionete normal. E finalmente criou o herói desse universo, Balloon Boy. Depois de tudo isso, William foi direto explicar a Henry porque Pink. o Foxy precisava ser branco e rosa. E com isso, o novo rosto da Freddy estava em andamento. O local abriu em Freddy 1997, Fazbear com muita Pizzaria. recompensa, e as pessoas migraram rapidamente. Por que eles colocaram tanta confiança nesse novo local? Simples. Henry e William anunciaram que não haveria mais pizza horrível. Isso é porque eles se livraram da cozinha. Esse restaurante não tinha comida. Você deve achar que isso seria um problema, mas as crianças gostavam muito de lá só pelos personagens. E por personagens, quero dizer personagem. Mesmo apesar de todos os esforços de William para tornar Foxy relevante, as crianças agora se aglomeravam na sala de Toy Foxy para desmontá-lo e colocá-la de volta no lugar. Elas pensaram que podiam fazê-lo parecer melhor, mas sem experiência técnica, ela parecia menos um pirata e mais um arbusto de metal. William tinha agora encontrado Nossa. uma nova raiva estimulada pela mera existência de Foxy, e assim ele ensinou o segundo incidente de crianças desaparecidas para prejudicar o sucesso do restaurante. Dessa vez, porém, Harry estava prestando atenção. Ele viu as gravações da câmera de Spring Bonnie atraindo crianças para a sala secreta e percebeu que William estava por trás disso. Mas não foi Ele bem assim que ele imediatamente matou a tua demitiu filha, e disse tá? pra ele nunca mais voltar. William percebeu que isso era um grande problema. Harry pode ter Por pegado quê? leve por não chamar as autoridades, mas se alguém verificasse alguma coisa, ele seria pego com certeza. Então, depois de folhear jornais antigos sobre seus assassinatos para ver se ele gostou do nome de algum dos pais, ele roubou o nome Dave Miller e se candidatou a emprego como guarda noturno no local. Usando essa posição, ele adulterou o sistema de reconhecimento facial que eles implementaram nos animatrônicos e limpou as gravações da câmera. Nossa. Além disso, ele destroçou todos os animatrônicos antigos para fazer eles pararem de andar por aí. Ele até Por arrancou quê? o rosto de Bonnie, por não ser merecedor do título que ele mesmo carregou. Bonnie, possuído por Jeremy Fitzgerald Jr., era apenas uma profecia de mais traumas faciais por vir Meu para aquela linhagem. Deus. Depois de terminar isso, William podia jurar que viu Puppet flutuando, sussurrando para tudo que podia ver. Isso fez ele se perguntar se ela era realmente a Charlie, mas ele não se importou o suficiente para verificar. Então ele ignorou. Por Novo conjunto de quê? crianças, William não se preocupou em esconder elas. Então a Puppet levou elas para selecionar novos corpos. Mas ao invés de personagens individuais, Vamos ver aqui, ó. então ele atacou ele publicamente e mordeu seu lóbulo frontal. Uau! Essa profecia de trauma facial se tornou... Que o William tá tão vendo Mas, de ei, bigodinho não e se tudo. preocupa, cresceu de volta em um mês. Só que esse incidente, apelidado da mordida de 87, foi suficiente para finalmente fechar o estabelecimento. Na noite depois do Nossa. ataque, eles precisavam de um guarda para garantir que Balloon Boy não escapasse. Só que ao invés de obedecer, a ameaça local, Fritz Smith, adulterou todos os animatrônicos e fez eles extremamente agressivos, só porque ele achou que seria engraçado. Meu Os superiores da Deus. empresa não gostaram disso e rapidamente resolveram o problema. Assim, 1987 terminou com outro local fechado abruptamente. Henry descartou todos os animatrônicos Toy depois, Trash. exceto Toy Freddy e a Puppet. Acontece que Toy Freddy já estava se aposentando, já que ele realmente queria Todos se tornar anima- um gamer. Seus esforços foram bem sucedidos e ele levou uma vida feliz. um Já a gamer. Puppet só simplesmente desapareceu. Henry, assustado com a ideia de um macaco de meia com uma máscara de palhaço, Um tentando macaco de assombrá-lo, meia. começou a fazer planos para um contra-ataque se esse dia chegasse. Mas agora Henry estava de olho em reparar e reutilizar os animatrônicos antigos para uma última tentativa no negócio de pizzaria, sem Tá. que William entrasse em seu caminho. No entanto, esse plano era mais fácil dito do que feito. Henry, com toda a sua incompetência financeira, quase não tinha fundos para pôr em prática essa ideia. Então ele tentou Tá. brevemente um fundo público para tentar obter dinheiro. Depois de um dia tentando, ele desistiu com exatamente $0 de ganhos. Henry estava falido, claro, Meu mas Deus. tinha uma determinação poderosa. Então, ele decidiu roubar de volta o prédio que ele e William usaram em 85 para reciclar e usar para a nova pizzaria. Apesar de ser extremamente Vai. ilegal, ninguém queria realmente usar o edifício, dada a sua história. Então a cidade decidiu não incomodar Henry quando ele reivindicou ele como seu. Sendo um show de um homem só, Henry teve que gastar seu tempo renovando o lugar. Mas depois de cerca de um ano, Ele conseguiu abrir renovou. novamente com animatrônicos relativamente novos. E para sua surpresa, na verdade foi um sucesso moderado. Mas
Devido à diminuição da população de ursos em Utah, tinha uma demanda crescente para ver um pessoalmente. E a população relutantemente decidiu que a Freddy Fazbear's Pizza era sua melhor chance disso. Infelizmente, as condições de trabalho eram simplesmente terríveis. O funcionário mais leal da Fazbear Entertainment, conhecido pelos seus colegas como simplesmente Phony Guy, foi assassinado pelos animatrônicos na sua última semana trabalhando no turno da noite, devido à sua aparência suspeitosamente roxa. O bom é que ele gravou um guia bem útil sobre como não ser assassinado. Antes de ser. Assassinado. Mas Henry não estava pronto para deixar essa vítima da sua negligência arruinar as coisas para ele. Então ele encobriu a morte de Phony Guy e os negócios continuaram como de costume. William, ainda desempregado e entediado, decidiu que agora era um bom momento para se vingar de Henry. De novo. Ele percebeu que ainda tinha um estoque inteiro de animatrônicos que ele nunca conseguiu usar. Com o poder das brechas legais, ele conseguiu iniciar Circus Babies Entertainment and Rentals. Por preço suspeitosamente baixo, Meu Deus. famílias de classe média podiam ter um animatrônico gigante enviado à sua porta para dar festas para seus filhos. O que podia dar errado? Bem, os olhos Muito também eram errado. verdes. Por um momento, William pensou que ele só não se lembrava direito da cor dos olhos dela. Mas então ela começou a falar com ele sobre assuntos bem pessoais. E ele percebeu que Elizabeth tinha possuído ela. Só que em vez de fazer algo imediato para resolver esse problema, ele trancou ela no local de aluguel. Falou das e crianças deixou que na ele geladeira pra cuidar matou. disso mais tarde. Depois de mais alguns anos, Michael Afton finalmente se formou na faculdade de engenharia e voltou para casa. Voltou pra casa sem os dois irmãos. Filho, já que ele era convenientemente útil para o seu mais novo plano contra Henry. No entanto, ele queria que Michael tivesse totalmente preparado para o que estava por vir. Então William trancou Mike em uma réplica grosseira da sua casa, que lembrava vagamente o layout da Freddy's. Nessa casa falsa, William preparou animatrônicos com riscos de segurança perigosamente altos para atacar Michael, para que ele pudesse aprender a se defender contra um negócio real. Depois de cerca de uma semana observando Mike lidar com o processo, William notou que algo deu errado. Algo invadiu a casa falsa. Depois de uma investigação mais aprofundada, ele descobriu alguns discos de áudio descartados. no Olha chão. só. Era Ferdinando von Bernard. Tendo vagado Nossa, o por Ferdinando. exatamente uma década, ele voltou à cidade para atormentar seus criadores. Nossa. Ele alvejou o filho único filho de William, usando sua forma inalterada. Mas Mike era resistente, e ele conseguiu evitar Ferdinando o tempo suficiente para entediar ele, fazer ele reaplicar seus discos de áudio e finalmente ir embora. Dado o ataque não planejado a Michael, William encerrou o processo de teste e mentiu para Mike, dizendo que era tudo só um pesadelo. Meu Logo antes Deus. de mudar o assunto para conseguir o emprego. Para garantir que Henry não contasse a Michael o que sabe sobre seu pai, William disse pro Mike se inscrever usando o sobrenome da sua mãe ao invés de Afton. Assim ele não chama atenção a si mesmo por ser parente do ex-empresário favorito de todos, é claro. Então, Mike Schmidt trabalhou por uma semana inteira nesse lugar. Os animatrônicos tentaram matar ele devido à sua boa aparência, ou pelo menos foi o que ele assumiu. Depois de trabalhar uma noite extra e ser aplaudido pelo Henry, ele foi instruído por William para sabotar os animatrônicos usando suas novas habilidades de engenharia. Não. Por que eu preciso desativar eles? Constrói caráter. E o Harry ainda me deve os meus $5. Michael não tava Os com $5. confiança, então ele decidiu fazer exatamente o oposto. A ação de remanescente dos Funtime não estava funcionando com a frequência. Daí ele que esperava. precisava E se pegar. ele quisesse entender a Tá. substância, ele precisava de mais, e rapidamente. Então ele se certificou de que tinha rédea solta para destruir os animatrônicos, colher seus remanescentes e sair. Depois de se infiltrar Tá. na Freddy's, E daí ele vai ter que sim entrar na. Ele acampou na Freddy's? Lembrou que Michael tinha desativado eles completamente, e eles só se moveriam se as almas que os possuíssem tivessem motivadas o suficiente. As almas tá com preguiça assim. E William Ah, imagina a alma tá assim do animatrônico. Tô afim de levantar. Não sei. Não quero. Uma alma preguiçosa. subornou ele para iniciar uma linha de conga levando até a sala secreta. A fila de conga. Conga, conga. Seu plano funcionou Conga, conga. perfeitamente. No estado enfraquecido dos animatrônicos, William conseguiu desmontar eles usando nada além das O Foxy. Infelizmente para ele, um pouco do remanescente derramou e formou espíritos visíveis das crianças desaparecidas. Com medo de que eles pudessem chutar ele nas canelas, ele correu para o seu fiel traje de Springbone e colocou ele de volta pela primeira vez desde 1986. Sentindo-se fortalecido, mesmo não tendo feito nada, William começou a rir dos fantasmas. Mas durante sua celebração autoindulgente, ele não percebeu que a fita crepe que segurava as travas de mola tinha caído. Nossa, Certo, nossa. conseguiu ativar elas. Os fantasmas, achando sua inconveniência hilária, desapareceram por enquanto para que pudessem fofocar sobre ele em outro lugar. As almas fofocando assim, ó. Vamos fofocar ele pra outro lugar enquanto ele morre. Imediata, as falhas de Springlock que esses trajes causam são dolorosas o suficiente para consistentemente causar tanta agonia que a vida é mantida de alguma forma. Enquanto Harold Nunca vi ficou isso. com a pior e se tornou uma criatura das sombras miserável, William agora era um com sua amada roupa de coelho.
Percebendo que ele não ia morrer tão cedo assim, William Afton inventou um novo nome para essa sua nova forma. Ele se chamou de Springtrap. E com isso, encerramos esse capítulo da Linha do Tempo. Então, gente, se vocês gostaram, já se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações e deixa seu like que é muito importante. E tchau! Se você quiser a parte 2 que tem.